Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Gestores e Comitê de Prevenção ao novo coronavírus se reúnem e traçam novas estratégias de combate à Covid-19. Notificações de multas de trânsito de 2020 começam a ser enviadas. Novos leitos. Prefeito Fábio Gentil realiza nova vistoria nas obras da Unacom. Secretaria de Limpeza alerta para o descarte correto do lixo doméstico. E ainda, 19 de março, dia de São José, o padroeiro de Caxias. Essas e outras notícias você vai ver agora no Jornal da Guanaré. Boa tarde. Uma reunião foi realizada entre gestores, secretarias de saúde de Caxias e região para discutirem sobre a incidência dos casos de Covid-19. Gestores, Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 e a Justiça somam esforços no enfrentamento ao novo coronavírus. Todos se juntaram com o objetivo de discutir a incidência da Covid-19, além de avaliar os casos existentes nos municípios. O objetivo é barrar a disseminação da Covid. O prefeito Fábio Gentil conclamou aos gestores e aos secretários municipais para que todos trabalhem unidos no enfrentamento ao novo coronavírus, considerando que Caxias é uma macro-região para mais de 50 municípios. O município agora está tentando quebrar a cadeia de transmissão para que nós não entremos em colapso em relação à saúde como um todo. O número de leitos hospitalares está sendo ampliado, mas independente dessa ampliação, a quantidade de casos que estão acometendo os nossos munícipes, ela é superior à quantidade que nós temos instaladas. Participaram da reunião representantes das cidades de Caxias, Aldeias Altas, São João do Soter, Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha. No término dessa reunião ficou muito claro compromissos. Compromisso com os municípios. Qual é o compromisso dos municípios? É de manter as regras sanitárias tão importantes para que essa crise não aumente, para que ela possa inclusive reduzir. As notificações de infrações de trânsito cometidas em 2020 começaram a ser enviadas neste ano. Por causa da pandemia, o envio dos comunicados foi alterado pelo CONTRAN, órgão máximo de trânsito no país. O João tem uma revenda de carros. Ele já pagou só neste ano cerca de R$4 mil em multas que chegaram depois da negociação de compra e venda do veículo. A notificação demora, inclusive, para aparecer no sistema. No período que nós estamos comprando o carro, a gente puxa todos os débitos para poder descontar do rapaz que nós estamos comprando. Mas nem no sistema está aparecendo. Para dar agilidade aos clientes que querem fazer logo a transferência do veículo, a loja acaba arcando com os gastos. O período de recorrer acaba sendo um pouco demorado e às vezes o proprietário, quem comprou o carro, não está apto a esperar esse determinado tempo. Então a gente acaba assumindo o custo para não deixar o nosso cliente no prejuízo. Durante a pandemia, as autoridades deixaram de enviar a notificação, mas a fiscalização no trânsito não parou. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, por meio de uma resolução, criou um cronograma, ampliando o prazo para envio do comunicado de infrações cometidas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro de 2020. O prazo foi aumentado para 10 meses. Agora, é bom ficar atento, porque em 1º de dezembro de 2020, o envio voltou ao tempo normal, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é de 30 dias. Se a notificação chegar fora desse período, cabe recurso. As pessoas, quando recebem uma multa, primeira coisa, recebeu uma multa. Mas qual multa? Tem 3 multas. Tem a da municipal, da prefeitura, tem estadual, que é do governo, e tem federal, que é da Polícia Rodoviária Federal. São 3 esferas. E os 3 esferas que você recebe, você tem como recorrer. Sempre você tem que olhar na notificação. Atrás da notificação tem a passo a passo para você fazer o recurso. Cancelar não cancela automático, só cancela com recurso.
A Prefeitura de Timon informou que a ponte João Luiz Ferreira, conhecida como Ponte Metálica, que liga a cidade maranhense a Teresina, Piauí, será totalmente interditada por 3 dias para restringir a circulação de pessoas e evitar o avanço da pandemia da Covid-19. A interdição começa hoje e vai até no domingo. 12 horas e mais 6 minutos, agora a gente muda de assunto porque a Assembleia Legislativa do Maranhão instalou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para apurar no prazo de 120 dias supostas irregularidades envolvendo os sucessivos reajustes de preços dos combustíveis no estado. A instalação da CPI, que vai investigar possíveis irregularidades no reajuste dos preços dos combustíveis no Maranhão, foi feita nesta segunda-feira. A reunião serviu para definir os nomes de quem vai estar à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Estavam presentes os deputados Duarte Júnior, Roberto Costa e Ciro Neto, que fazem parte da CPI, assim como os parlamentares Ana do Gás e Rafael Leitoa, que participaram de forma remota. O deputado Wellington do Curso, que não faz parte da comissão, também acompanhou a reunião. Os integrantes da CPI apresentaram os primeiros requerimentos que serão entregues à Secretaria de Estado da Fazenda e aos donos de postos de combustíveis, a fim de levantar dados que possam ser avaliados pela comissão. É uma CPI de extrema importância, oriunda do clamor popular. As pessoas querem saber por que os combustíveis aumentam todos os dias. Porque quando a Petrobras anuncia um aumento, no mero ato de anunciar, o combustível já repassa imediatamente esse reajuste para o consumidor. As pessoas precisam de respostas e essa CPI ela serve para isso, para buscar informações, ter acesso a documentações até então não repassadas ao PROCON, não repassadas à Secretaria de Fazenda e com base nesses fundamentos, nesse subsídio, apresentar ao consumidor um relatório. Um relatório que pode apresentar uma resposta como se há ou não prática de cartel, se o combustível cobrado ao consumidor, se o gás cobrado ao consumidor, ele tem um preço abusivo ou não e assim garantir de fato o direito do consumidor. Quando aumenta o combustível, você termina aumentando toda uma cadeia que fere diretamente a população. E a Assembleia Legislativa ela tem um papel fundamental nesses momentos, inclusive para trazer a legalidade desses atos para a sociedade. E eu acho que o trabalho que a Assembleia vai fazer através dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é exatamente investigar, buscar as informações e aonde houver qualquer tipo de abuso, que a gente possa corrigir esses abusos. A CPI vai investigar os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, que acabam prejudicando diretamente o consumidor e impactando outros setores da economia. Eu ficarei feliz se, ao término desta CPI, os trabalhos puderem contribuir para que haja essa redução do preço dos combustíveis ou por detectar algum vício ou alguma falha dentro da formulação final do preço, ou até mesmo por contribuir com iniciativas que possam vir a reduzir esse valor. Num momento como este de pandemia, onde as pessoas têm dificuldade em trazer o pão de cada dia para casa, a redução do combustível, principalmente no óleo diesel, poderá também trazer uma redução nos itens como cesta básica, transporte público e diversas categorias como um todo poderão ter essa redução que seria benéfica nesse momento. Desde o início do nosso primeiro mandato, eu sempre participei de todas as CPIs, sempre assinei todas as CPIs, até porque eu acho muito importante que haja investigação, que haja transparência. E assim foi feito na CPI do esporte, na CPI da educação e agora também fui um dos que assinou a CPI dos combustíveis. Então, mesmo não fazendo parte como membro, mas vou solicitar ao presidente, solicitar aos membros da mesa que possa incluir um deputado de oposição na comissão parlamentar de inquérito, que é muito importante, até para que haja também essa participação das minorias e essa participação com olhar atento da população. A Secretaria de Limpeza Pública de Caxias faz um alerta para o descarte irregular de garrafas de vidro e latinhas de cerveja nas ruas da cidade. Na reportagem de Jardel Almeida e Júnior Viana, o secretário adjunto de limpeza, José Cláudio, dá dicas importantes para o descarte correto desse tipo de lixo. Devido ao Decreto Municipal 137, a venda de bebidas alcoólicas está permitida na modalidade delivery ou drive-thru, para ser consumida em casa. Mas isso tem gerado uma outra preocupação.
principalmente para os profissionais da limpeza. Algumas pessoas não sabem descartar as garrafas de bebidas de forma correta. É um perigo, até para as pessoas, um idoso, uma criança se corta, porque devido ao mau acondicionamento do produto, o cachorro vem, rasga, cai, corta, a própria sacola corta, o vidro corta a própria sacola, isso aí é despejado na rua, na via pública, isso aí causa um enorme prejuízo. Ainda de acordo com o secretário, aumentou o número de garrafas de vidro e latinhas de cerveja descartadas no lixo comum. Ele dá dicas importantes para descartar esse tipo de lixo de forma correta, para que não haja perigo aos profissionais de limpeza. Quebra um casco de cerveja, de uma bebida qualquer, coloca dentro da garrafa PET e sela e coloca dentro junto com o lixo. Mas não deixe o lixo, o vidro dentro do lixo de casa, porque causa um prejuízo grande. O gari vai ali, mesmo, muito embora com luva, ele vai pegar aquela sacola ali, ele se corta. E veja, depois do intervalo, mesmo no feriado, a vacinação contra a Covid-19 ainda continua no ginásio João Castelo. E ainda, muito esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta em instantes. De volta com o Jornal da Guanaré, são exatamente 12 horas e mais 15 minutos. Agora nós vamos atualizar vocês com os números do coronavírus aqui de Caxias, os números do boletim epidemiológico. Vamos ver na tela. Confirmados 7.527 testes rápidos realizados pelo município, já somam 38.842. As internações continuam 77. Recuperados já somam 7.030 e nos óbitos, infelizmente, registramos uma pequena alta de 161. No Maranhão já foram, infelizmente, 35 mortes nas últimas 24 horas. E no Brasil, a gente continua, infelizmente, registrando mais de 2.500 óbitos em 24 horas. As doses recebidas pelo município da vacinação já somam 14.482 e as doses aplicadas 12.809. E falando ainda em vacinação contra a Covid-19 nos idosos a partir de 73 anos, seguiu normalmente no ginásio João Castelo, mesmo sendo feriado. Cláudia Brasil traz agora o balanço da movimentação da campanha nesse feriado. O feriado aqui no ginásio de esportes, onde ocorre a vacinação contra a Covid-19 para idosos com a faixa etária de 73 anos para cima, está muito intensa. Muita movimentação por aqui, carros chegando, tem fila e as pessoas estão parando, vacinando em sistema de drive-thru ou então lá dentro do ginásio de esportes. De acordo com a pessoa responsável aqui pela vacinação, a coordenação da vacinação, só na quinta-feira foram mais de 700 vacinas. Mais de 700 pessoas vacinaram aqui no ginásio de esportes Governador João Castelo. E a movimentação promete aumentar ainda mais no decorrer do dia. Aqui são as primeiras horas da manhã ainda. E aqui o sistema é igual, é semelhante ao que está ocorrendo durante a semana. O feriado vai funcionar normal até o fim da tarde, a vacinação contra a Covid-19 aqui no ginásio de esportes Governador João Castelo. Cláudia Brasil, com imagens de Antonioni Júnior, para o Jornal da Guanaré. E o prefeito Fábio Gentil realizou mais uma vistoria às obras de adequações do prédio da Unacom. O prédio vai abrigar novos leitos de unidades de terapia intensiva e enfermarias. Mesmo cirurgiado, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, realizou mais uma vistoria às obras de adequações do prédio da Unacom, atrás do Complexo Hospitalar Gentil Filho, que servirá para abrigar os novos leitos de unidades de terapia intensiva e enfermarias que, em parceria com o governo do estado,
a gestão municipal fará funcionar nos próximos 10 dias. O prefeito também agradeceu aos parceiros que estão fazendo sua parte no oferecimento de condições para que os pacientes de Caxias e da região sejam atendidos. Aproveito para agradecer o nosso governador Flávio Dino, o nosso secretário Carlos Lula e o nosso vice-governador Brandão, que não mediram esforço para nos ajudar a salvar a vida dos caxienses e de toda a população das cidades vizinhas, que precisam tanto de nosso apoio. Agradecer também à Câmara Municipal por ter aprovado a lei que nos garante o direito de adquirir vacinas. Neste momento, rogo a Deus que nos abençoe, que abençoe a todos os caxienses, que nos ajude a combater esse inimigo. Finalizo pedindo a todos que evitem aglomerações e que, por favor, fiquem em casa. A Unidade Básica de Saúde, a UBS, é o primeiro lugar que a população deve procurar em caso de sintomas de síndromes gripais. Além de ajudar a combater os sintomas que aparecem, as UBSs também direcionam o paciente para a testagem em casos de necessidade. Diante do aumento pela procura de leitos no Complexo Hospitalar Gentil Filho, as unidades básicas de saúde se tornaram estratégicas na tentativa de enfrentar a contaminação da Covid-19 e diminuir a pressão pelos serviços hospitalares. A UBS é o primeiro lugar que a população deve procurar em casos de sintomas de síndromes gripais. Na verdade, na atenção primária, dentro do posto de saúde, os pacientes com sintomas leves devem se dirigir às unidades básicas de saúde. Quais são esses sintomas leves? Que é o sinais de Covid, aí, como falta do paladar, do olfato, febre persistente, vômitos e diarreias. Para o coordenador, a unidade básica de saúde é que direciona o paciente dentro da rede de saúde. E, na verdade, o posto de saúde ele direciona o usuário dentro da rede. Então, o posto de saúde ele vai dizer, esse usuário ele consigo fazer o manejo dele aqui dentro do posto de saúde, dentro do seu domicílio, e esse usuário vai precisar de um aporte maior, ou da atenção especializada ou da atenção hospitalar. Além de ajudar a combater os sintomas que aparecem, os profissionais das unidades básicas de saúde também direcionam o paciente caso seja necessário para a testagem. Lembrando a população que a testagem ela tem um protocolo, existe um período que se deve fazer o exame, então tem que ser respeitado e é importante que o cidadão saiba o primeiro dia de sintomas que teve. Então, esse dado é muito importante para os profissionais, porque é através desse dado que a gente vai fazer as condutas. E, principalmente, para o melhor período para fazer o exame. Vale ressaltar que as 37 unidades básicas de saúde em Caxias, tanto na zona urbana quanto na rural, vão funcionar normalmente nesta sexta-feira, dia 19, feriado municipal de São José, que é padroeiro de Caxias. E agora nós vamos para as notícias do esporte com ele, Vanderlei Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Catarina. Boa tarde você de casa. E aí, a gente já chega falando que no Campeonato Maranhense, o Juventude Samas treinou normalmente ontem e ao final do treino, o William Amendoim e também o Baianinho falaram sobre a preparação já para o próximo jogo, que será contra o Imperatriz. A gente tem aí as entrevistas com os dois atletas. Eu acho que é triste a questão do jogo contra o Operário, mas eu acho que a equipe aprendeu muito com essa derrota. Sabemos que temos que virar a chave, porque temos um jogo já muito importante na segunda-feira contra o Pinheiro. Então é isso, acho que a equipe está focada realmente no que tem que fazer e sabe que tem que desempenhar, porque a gente se cobra muito, sabemos que temos que dar a volta por cima e dar continuidade na competição, porque sabemos que vai ser difícil esse jogo de segunda, mas temos a convicção e a certeza de que vamos fazer uma excelente partida e, se Deus quiser, com resultado positivo e brigar entre os 4 aí sim. Uma expectativa muito boa, Agora temos que virar a chave, Porque já passou, O jogo da Copa do Brasil. Infelizmente não conseguimos o objetivo que era passar, Mas agora virar a chave, agora tem um jogo extremamente difícil contra a equipe do Imperatriz. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, muito disputado. Olha, o Sampaio Corrêa joga neste final de semana pela Copa do Nordeste. E em entrevista coletiva ontem, já, autor de um dos gols do último jogo, do Tubarão, falou aí sobre a preparação e também para a sequência de jogos. Estou muito feliz pelo gol. É um gol na característica minha ali de driblar, ir para cima, bater de fora da área.
mas a gente sabe que ficou para trás, uma vitória importante que a gente precisava, mas agora já viramos a chave, estamos focados no jogo contra o Vitória nesse sábado aí, espero que possa vir mais uma vitória para a gente. Bom, a gente tem um jogo muito importante sábado, né, contra a equipe do Vitória. É um jogo difícil, mas um jogo que a gente tem total condições de sair vencedor. A gente sabe que vai ser uma batalha. Sábado a gente vai buscar do começo ao fim vitória para que a gente consiga essa primeira vitória na competição e emende essas vitórias que estão por vir. E feliz, né, pela volta, estou preparado. Estou preparado para que o professor optar, para que ele precisar dentro de campo, vou estar preparado para corresponder à altura e ajudar a minha equipe na vitória, se Deus quiser. Aí você viu primeiro a sonora do Jajá, a entrevista, na verdade, do Jajá, e aí depois, em segundo plano, a entrevista do Dionis, que está voltando agora aos treinos e falou também sobre a sua expectativa para o retorno ao campo. Agora, os campeonatos de Caxias continuam suspensos aqui em Caxias. Os torneios de várzea, na verdade, só vai acontecer jogos somente no torneio da Arena Gol de Placa neste domingo. E também lembrando que neste final de semana, a jogadora Marta aqui de Caxias, que está no time do Benfica de Portugal, está jogando pelo Benfica de Portugal, foi campeã da Liga Portuguesa de Futebol Feminino. Parabéns para a Marta. E aí a equipe foi campeã ontem no jogo que venceu por 2-1, na verdade. Olha, parabéns para a Marta, nossa caxiense, que está representando muito bem a seleção lá de Portugal. Não, é nem a seleção, na verdade, o time, né? O Benfica, do Benfica de Portugal. Isso, acompanho ela sempre nas redes sociais. A gente deixa aqui os parabéns para ela, não é isso, Vanderlei? E no final de semana, nada de campeonato, né? Exatamente, no final de semana somente haverá jogo somente do torneio da Arena Gol de Placa e o restante dos campeonatos, a Copa Solina, o torneio de Páscoa, também aí a Copa Antônio Andrade e outros torneios de várzea que estão acontecendo. Está tudo suspenso, não haverão partidas neste final de semana. Aí estão aguardando aí novamente terminar, na verdade, o decreto municipal no dia 30. E resenha esportiva? Sim, o programa Resenha Esportiva amanhã, de sábado, vai acontecer. A gente vai estar aqui levando para você as informações mais detalhadas a partir das 8 da manhã. Eu e Edmilson Coutinho aqui levando para você de casa. Muito obrigada pelas informações, Vanderlei. Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira. Para você também, Catarina, e para você de casa, e até segunda-feira. E veja depois do intervalo, iniciado o pagamento do Bolsa Família de março. E ainda, hoje é dia de São José, uma das datas mais celebradas por católicos em todo o mundo. A gente volta já já. De volta com o Jornal da Guanaré, são 12 horas e mais 30 minutos. Começou ontem o pagamento da parcela de março do programa Bolsa Família para mais de 14 milhões de famílias. Essa é a maior folha de pagamento já registrada pelo programa, com cerca de 300 mil novas concessões em relação a fevereiro. Nós falamos aqui do Centro de Caxias, estamos em frente ao Centro de Cultura, local onde também funciona o Bolsa Família, que faz parte em Caxias da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Lembrando que o pagamento do Bolsa Família já começou a ser realizado, referente a este mês de março, começou a ser realizado nesta quinta-feira, dia 18. As famílias já podem recorrer aos bancos para buscarem aí o benefício. Lembrando que este mês, mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil concessões a mais do que o que era habitualmente concedido, foi feita. Ou seja, mais famílias estão inclusas no programa Bolsa Família, que agora chegou a uma marca bem grande, 14.524.150 famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Isso representa
no que diz respeito ao aporte financeiro que o governo federal precisa fazer para assistir a essas famílias, um total de 2,7 bilhões de reais. E a média de ganho e a média por família, a média paga pelo governo para cada família é de R$ 186. O programa Bolsa Família, lembrando que ele é um programa condicional. Para que as famílias recebam o benefício, é necessário que as crianças estejam com o seu cadastro atualizado e que elas estejam frequentemente frequentando as escolas. Por conta da pandemia, é preciso estar matriculada e assistindo às aulas remotas. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré. O Instituto Butantan fez hoje, dia 19, a terceira entrega em uma semana de vacinas para o combate ao novo coronavírus. O lote é enviado ao Ministério da Saúde para ser usado no Programa Nacional de Imunizações. Tem mais de 2 milhões de doses de Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. 12 horas e mais 33 minutos. Dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que entre 70% a 90% da população sofre com desconfortos visuais depois do uso contínuo de equipamentos eletrônicos. A miopia é um dos principais problemas na visão diagnosticados no período. A Lorena é aluna de medicina. A aprovação do curso coincidiu com o decreto da pandemia. Desde que as atividades começaram, as aulas da Lorena têm sido online. Apesar de estar mais protegida do novo coronavírus, o uso excessivo das telas trouxe prejuízo para a visão da estudante. Essa minha rotina em frente às telas acabou me prejudicando muito a minha visão. Eu sinto muitas dores de cabeça, a visão às vezes turva, bem cansada mesmo. Tem aulas que eu não consigo acompanhar, que eu preciso ficar só escutando para poder acompanhar. E aí chegou um ponto que eu precisei ir ao oftalmologista. Ele passou um colírio para poder lubrificar e melhorar essa irritação que eu sinto no olho. E caso eu precisasse, eu poderia comprar um óculos com meio grau em cada olho. Dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que 70% a 90% da população sofre com desconfortos visuais depois do uso contínuo de equipamentos eletrônicos. O médico oftalmologista e professor da Universidade Federal do Maranhão, Romero Bertrand, explicou que a miopia é um dos principais problemas na visão diagnosticados no período. O prejuízo maior, é uma pesquisa relativamente recente, né? É a influência do espectro da luz azul, né? De telas de computador, tablets, celular, sobre o alongamento do olho, né? Como se esse exercício contínuo da visão, basicamente horas e horas para perto, provocasse uma miopia, né? Então, se prevê que o número de míopes, principalmente crianças, jovens, né, vai aumentar com essas atividades online que está tendo aí, podemos dizer, já há um ano, né? Já completando um ano. A Organização Mundial da Saúde já considera a miopia a doença campeã no registro de casos, principalmente entre crianças e adolescentes. Para reduzir os impactos na visão, os especialistas dão as seguintes dicas: controlar a entrada de luz no ambiente, ajustar o brilho da tela do computador mantendo o nível de luz mais baixo, piscar com mais frequência para aumentar a hidratação ocular e a cada 20 minutos fazer uma pausa de 20 segundos, olhando um objeto que esteja a pelo menos 20 metros de distância. Também são recomendadas atividades ao ar livre. A recomendação é exatamente que as pessoas façam mais atividades ao ar livre, né? Os pais se preocupem, os pais, os tutores, os responsáveis pelos jovens, pelas crianças, se preocupem que essas crianças tenham atividades externas, né? Atividades também acha-se que a luz do solar ela pode ajudar a evitar esse processo de alongamento ocular.
Comemorado no dia 19 de março, o dia de São José é uma das datas mais celebradas por católicos de todo o mundo. Por ser um santo bastante popular, sua crença é fortalecida principalmente por aqueles que são seus padroeiros, como os trabalhadores. Hoje em Caxias é considerado um feriado porque São José é também o padroeiro da cidade. Segundo o Novo Testamento, São José é o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. São José é o padroeiro universal da igreja e é também o padroeiro de Caxias. Está sendo difícil, né? Porque nesse tempo de restrição, de pandemia que estamos vivendo, não é como nós costumamos festejar. As pessoas, os devotos, porém estamos celebrando, né? Mesmo diante dessa situação, cumprindo aí o protocolo das autoridades de saúde que nos pede. Né? Aqui tudo é agendado, borrifado da igreja, ou seja, cumprimos todo o protocolo, né? Só aquela quantidade de pessoas que se agenda, mas tem sido difícil. Este ano, a programação das celebrações e homenagens ao santo estão mais simples devido à pandemia, mas a data é ainda mais especial para os católicos por causa de uma homenagem feita pelo Papa Francisco a São José. Essa programação, tudo simples, porque não podemos, tudo rápido, porque não podemos demorar, né? Porém, tudo dentro dos critérios do que as autoridades de saúde nos pedem. Na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, a programação começa com a Santa Missa às 7 da manhã, outra celebração às 10 e finaliza com uma carreata e a última missa às 6 da tarde. Nós teremos 3 missas para dar mais oportunidade às pessoas participarem. Nós temos missa 7 da manhã, né? Temos missa 9 horas e encerrando com a carreata com a imagem de São José, se isso Deus o permitir que não chova, essa carreata com a imagem, né? Saudando a cidade, né? Que ele é o padroeiro da cidade e padroeiro universal da Igreja de Cristo. Impulsionada pelo amor de mãe, Karine decidiu fazer uma campanha nas redes sociais para pedir ajuda através da venda de ovos de Páscoa. Assim, as pessoas poderão conhecer o seu trabalho, além de estar colaborando no tratamento da criança. Na mesa, Karine Martins utiliza os ingredientes: ninho, brigadeiro cremoso, gourmet, Kit Kat, morango e a montagem do ovo é rápida. Em minutos, já está tudo pronto. Em seguida, basta colocar um laço para agregar valor ao produto. Os ovos de Páscoa estão sendo feitos por Karine Martins para ajudar o filho Vinícius Gabriel, de 3 anos, que tem catarata congênita e precisa continuar o tratamento na capital Fortaleza, do Ceará. Karine encara tudo isso como uma missão. Eu vendia bombom e trufa no centro, antes de ter o Vinícius. Aí eu parei quando ele nasceu, porque eu precisava ir para Fortaleza para os tratamentos. Só que aí os gastos foram aumentando e eu não tinha condição. E eu não podia ver meu filho cegando. E aí eu falei, eu vou ter que trabalhar de alguma forma. E aí eu voltei para o centro de novo, com ele pequenininho, para vender os doces. E aí, para levar ele para Fortaleza, porque se eu descansasse de alguma maneira, ficar sentada no sofá, ele não ia fazer o tratamento, eu precisava me virar como mãe. E aí foi que eu comecei a fazer bolo no pote, de gourmet, trufa e vender no centro. Até domingo de Páscoa, 4 de abril, você pode adquirir os ovos de Páscoa com Karine Martins na doceria Delícias da Cacá, na Avenida Benjamin Constant, na Nova Caxias, onde tudo que for comercializado será direcionado para o tratamento, hospedagem, passagem e alimentação das pessoas que acompanham Vinícius Gabriel, que vai passar por uma cirurgia em junho deste ano. Vai ser mais ou menos dia 3. A médica voltou, ela disse que ia me ligar para ter uma data certa, por conta também da pandemia. Mas ele opera agora em junho. E ele tem que operar, porque ele já perdeu 30% do olho esquerdo. Na doceria, além dos ovos de Páscoa, tem ainda torta de limão, torta de maracujá, bombom aberto de morango, uva, tortinha de brownie com morango, dentre outras opções. São várias formas de ajudar e consumir os produtos que são de ótima qualidade. Além disso, você vai colaborar com a vida do pequeno Vinícius. Você pode ainda fazer os pedidos pelo WhatsApp 982475982. Pode fazer a retirada aqui na doceria da Delícia da Cacá e também no nosso Instagram, que você pode estar lá chamando a gente também trabalha com delivery e a gente está à disposição.
E a edição de hoje do Jornal da Guanaré vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e não esqueça que amanhã vocês ficarão na companhia de Roberto Maia. Até segunda-feira.